Bom, agora nós vamos ouvir um pregador que foi virado dos Estados Unidos, né? Ele chegou até um pouquinho atrasado, porque o avião atrasou um pouquinho, mas está aqui. Vê onde foi? De onde foi a minha cidade? Lá do Cloud, presbítero Cloud. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão. Graças a Deus. Os irmãos não reparem, irmão, o dia que eu der uma crise de riso, não reparem, que eu vou, não vai dar para segurar muito tempo, não. E eu já sou risonho, né? E os irmãos ainda botam a gasolina no fogo. Louvado seja. Irmão Eduardo, por gentileza, vê se o irmão consegue uma imagem aqui, qualquer imagem da internet sobre... Está sem internet? Então está tranquilo, esquenta não. 1 Tessalonicenses... Capítulo 4... Deixa eu ver se é isso mesmo, para mim não me perder. Isso. Capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Amém? Vamos falar um pouco de escatologia. É um assunto que pouco se fala nos nossos dias, né? E pouco se entende também, porque os livros proféticos dos profetas, Daniel, Apocalipse, Naum, Amós, Joel, né, são os livros assim, que se fala um pouco sobre o arrebatamento da igreja. A gente está vendo tanta coisa acontecendo e tem muita gente preocupada somente com o bolso, né, com o que vamos comer amanhã. E o negócio está ficando cada vez mais estreito, né? Isso é uma palavra que poucas pessoas compreendem ou querem entender, e tem gente que não quer nem, fica com medo. Isso aqui não é para pôr medo, né? Não é para pôr medo, é para trazer conhecimento, né? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, 18, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo, a minha versão é um pouco diferente do que os irmãos estão lendo aqui, tá bom, irmão? Mas o sentido é o mesmo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém? Poder sentar, irmão. Irmãos, isso aqui é um fato, irmão, que vai acontecer, irmão. Não tem como tirar essa parte da Bíblia, dos profetas que anunciaram que Jesus viria, né? Veio uma vez para a remissão de pecado, tanto do seu povo de Israel como para todas as nações, e as profecias que se falaram sobre Cristo, elas se cumpriram, todas elas. Não ficou uma vírgula do lado de fora sobre tudo o que aconteceria com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu nascimento, a obra de redenção para a libertação do pecado, principalmente do seu povo naquela época, e também sobre a sua morte. Quando se tratou da morte de Cristo, até os discípulos
ficaram muito tristes e alguns dos discípulos falaram, né, Senhor, isso nunca vai acontecer, né, porque como eles estavam vendo que Jesus estava realizando grandes milagres, que naquela época era uma prática praticamente impossível, até que algumas pessoas que viram que era notório que Deus estava fazendo através de Cristo as curas e os milagres, algumas pessoas tiveram a coragem, eu acredito que inspirado pelo adversário, né, no seu corações, através de inveja ou de raiva, ou imaginando a perda de reinado, chegaram até a dizer que Jesus fazia os milagres porque ele era príncipe de Beelzebul. Olha a que ponto chegou o coração do ser humano, né? E Jesus deixou bem claro para todas aquelas pessoas que estavam ao alcance das suas vozes: olha, vocês podem falar mal do Filho do Homem, vocês podem falar mal de várias coisas, mas o blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa geração e nem na geração futura. É um pecado que não tem perdão, é blasfema contra o Espírito Santo. Então, nós cristãos temos que ter muito cuidado. Seria bom se a gente nem falasse, né? Quando acontece alguma coisa sobre milagre, as pessoas ficam assim: será que esse homem que está fazendo em nome de Jesus está realizando milagre mesmo de Cristo, que está vindo do céu? Ou esse aí é somente mais um falso profeta que está surgindo para querer enganar o povo? Mas não tem discernimento, é melhor nem falar, que é para você não pecar contra o Espírito Santo. Muito cuidado com isso. Isso é um pecado que não tem perdão, né? Então essas coisas aconteceram na época de Cristo. No livro de profeta Daniel, nós vemos algumas coisas, algumas profecias que foram para o povo, para o profeta Daniel naquela época, que se cumpriram na época de Daniel, e algumas profecias se cumpriram na época de Cristo, e outras profecias foram para o futuro, ou seja, para os nossos dias, que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Uma das palavras que Jesus nos deixou, irmão, como um alerta, que haveria rumores de guerra. Há muitos anos já nós ouvimos falar de guerra e de terremotos. Nos últimos dias, os irmãos estão acompanhando aí esse terremoto que teve há poucos dias atrás, que os irmãos viram, todos nós vimos, muitas pessoas viram, milhares de pessoas assistiram isso, aonde umas pessoas estavam numa piscina, num alto prédio, de luxo. Aquilo ali não é pouca coisa não, aquilo ali é muita coisa. Eu acredito que muitos dos irmãos, numa época de férias, de dezembro, de viagem, os irmãos gostariam de estar passeando num lugar daquele, né? Só que o fato aconteceu, muita gente não esperava que aquilo ali acontecesse, né? E os irmãos acompanharam ali que aquela piscina começou a sacudir de um lado para o outro, o andar era muito alto, e as pessoas que estavam ali, irmão, não tiveram assim muito tempo de descer até terra firme, ou seja, aquela piscina começou a se sacudir, a água para todo lado, e quem estava na piscina saiu, né, para procurar um local que fosse mais seguro, e tudo aquilo ali aconteceu. Alguns prédios caíram, desabaram, e nós temos milhares de pessoas que perderam a sua vida. Eu acredito que muitas pessoas, irmão, que perderam a vida ali, não é possível que daqueles monte ali, nós, é claro, nós que estamos vivos, nós não gostaríamos que essas coisas acontecessem, que ceifasse vida, que muitas pessoas que não são crentes, infelizmente, são vidas que vão se perdendo e vão para o lugar de tormento, né? Domingo passado eu tive a oportunidade de participar de um funeral, mano. Não gosto de participar porque é um momento triste, é um momento que a gente vê a família, é uma perda, traz muita tristeza, traz muito choro, é um local que eu não gosto de estar, mas como cristão e como amigo, nós temos
que ser participante dessas horas difíceis. Não é somente quando a pessoa nos convida para um churrasco, para uma festa, agora eu vou, né? É isso aí, né? Eu encher a barriga, vou comer de graça, aí é uma maravilha, todo mundo quer ir. Funeral já é um pouco mais difícil. Eu tenho essa parte, porque eu sou um pouco covarde, não gosto de ver pessoas chorando. Eu não gosto, eu gosto de ver pessoas alegres, pessoas rindo. É claro que na nossa vida vai acontecer fatos que vai nos trazer tristeza. Isso é notório. Quando um amigo de Jesus faleceu, né? Eu esqueço o nome, Lázaro. Quando ele faleceu, foi um grande amigo de Cristo, né? E Jesus, quando chegou ali perto, estavam as suas irmãs que estavam chorando. O que a Bíblia nos diz? Um único versículo que fala que Jesus chorou. Para o nosso Senhor ter chorado, foi uma tristeza muito grande. Por quê? Duas pessoas que estavam vivas, que amavam aquele parente, né? E a pessoa que estava morta, que morreu, que era muito amigo, e Jesus gostava muito dela. Até então, o nosso Senhor falou: se creres, vocês verão a glória de Deus. Então, o morto que ali estava voltou-se à vida, para a alegria de todos, e para alguns que estavam observando, falando: não é possível, isso aí nós nunca vimos acontecer. E aconteceu diante de muitas pessoas, até que muitas pessoas ali se converteram. Então, eu estava ali no cemitério, e eu fui fazer uma caminhada perto dos túmulos. Eu vi ali aquelas plaquinhas que ficam ali, pessoas que nasceram antes de mim. Eu nasci em 1971, eu estou com 53 anos. Tem pessoas que nasceram em 1960 e morreram em 2024. Ou seja, tiveram, graças a Deus, uma boa velhice. Só que aonde eu quero chegar, dentro daquele cemitério onde eu estava ali, eu acredito que ali, pelo menos eu sei que eu sei que está lá. Que foi um grande irmão em Cristo Jesus, que foi o nosso irmão evangelista Flávio, que foi enterrado ali nesse cemitério que eu estava lá. Então eu tive certeza, aqui tem um que está aguardando a vinda de Cristo, que está morto, mas segundo a palavra de Deus, ele voltará, e para quem estiver vivo, se terá o seu corpo transformado, e juntos nós iremos para o céu de glória. E é isso, que nos conforta, que nos traz alegria, né? De sermos participantes de uma igreja que crê que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Tem alguns nossos irmãos em Cristo que acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos tirará, não nos deixará passar dessa grande tribulação. Assim nós cremos. Quem crê que vai passar, que passe. Eu quero ser arrebatado, pelo amor de Deus. Porque se hoje está difícil ser crente, imagine daqui a alguns anos após o arrebatamento da igreja. A situação, vai ficar muito difícil. Para alguns, mas vai vir os 3 anos e meio de paz, né? Para muitos, a falsa paz. Para muitos, que alegria. Aí vão, né, adorar o falso profeta, né, o falso Cristo que se levantará com aquele tratado de paz. Aí o povo vai gostar. Quem é que não gosta de morar num planeta que não tem guerra? Onde o traficante não vai trocar tiro com outro traficante, vai trocar tiro com polícia, né? Não vai ter assalto, não vão te roubar, né? Vai ser um tratado de paz que o povo vai ficar maravilhado, principalmente o povo de Israel, né, que vai aceitar esse tratado de paz. Só que, né, quando se passar 3 anos e meio, esse tratado de paz vai ser rompido, e aí vai começar o desespero das nações. Louvado seja Deus. Irmão, primeira fase da semana de Daniel. Significado: a palavra semana em hebraico é Shavua, que significa um período de 7 dias ou anos, para que os irmãos possam entender. Que período é esse? De 70 semanas. Pode ser dias ou anos. No contexto de Daniel, o profeta tinha acabado de estudar o profeta de Jeremias,
dos 70 anos do cativeiro de Babilônia, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 36, versículo 21. Cativeiro que se deu pelo fato de o povo não observar e guardar os anos sabáticos durante 490 anos. Sendo assim, as 70 semanas são, na realidade, 70 vezes 7. Deste computo, já se cumpriram 69 semanas, e a derradeira semana inaugurará uma série de eventos escatológicos que estudaremos a seguir. Deus é Deus dos tempos e das estações, sendo fiel da história do seu povo, bem como a igreja. Ou seja, 69 dessas semanas já se foram, já se cumpriram. Toda a palavra de Deus, irmã, ela há de se cumprir. Se cumpriu no passado e vai se cumprir, irmã, durante anos. A igreja será arrebatada, irmã, e o povo vai ficar aí a ver navios, né? Eu entendo que poucas pessoas gostam de ler o livro de Apocalipse por causa das simbologias, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né? O animal com 7 chifres, não sei quantos chifres, que simboliza. Isso é um estudo muito profundo que leva muitos dias, né? Não é fácil, é um negócio gigantesco. Eu aconselho os irmãos, que os irmãos gostam de acompanhar alguma coisa sobre escatologia. Nós temos aí um vasto trabalho de pastores que têm alto conhecimento bíblico, que os irmãos podem pesquisar lá no YouTube, se quiser se aprofundar mais. É muito grande, irmão. Dá para você estudar, dá para você ficar atualizado, dá para você entender sobre os profetas do Antigo Testamento, os profetas menores, profetas maiores, sobre o livro de Apocalipse. O negócio é tremendo, irmão. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: a igreja será arrebatada. Louvado seja Deus. E durante esse tempo que eu fiquei ali, irmão, no cemitério, né, algumas pessoas talvez ficavam assim, me observando, tinha poucas pessoas perto. Eu falei, lá vai uma alma penada, né? Mas eu estava ali, irmão, conversando com Deus sobre isso aqui. Senhor, quantas dezenas de irmãos meus em Cristo Jesus, um eu conheço e outros eu posso nem ter conhecido, Senhor, que já viveram bem. Teve pessoas, irmão, adolescentes, jovens, adolescentes que nasceram no ano 2010, né, e morreram em 2020, 2023. É triste. Mas naquele momento ali, irmão, eu estava ali conversando com o Senhor. Senhor, como fazer o cristão que já desceu às águas, que já se batizou, que é participante do corpo e do sangue do Cordeiro, entender como é que essas covas que aqui estão, algumas outras pessoas já não estão mais aqui, os seus ossos foram retirados para que outros corpos ocupassem lugares. Como entender que essas pessoas aqui enterradas vão voltar? Como que essa terra vai se abrir? Como entender pessoas que nem aqui estão, mas tiveram a oportunidade, por ter uma condições financeiras melhor, talvez por pedido, enquanto estavam em vida, pediram para que o seu corpo fosse cremado e que as suas cinzas fossem jogadas em alto mar. Como que esse corpo voltará à vida? Como entender esse mistério, dessa palavra que nós lemos nessa noite, que a Bíblia nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro? E como entendermos que esses mortos, eles ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos? Ou seja, se o arrebatamento for daqui a 5 minutos, como entender isso? As pessoas que foram cremadas, suas cinzas foram jogadas ou no mar, ou no ar, não sei. Como entender isso? Como entendermos a palavra de Deus?
como entender o poder de Deus que vai trazer a vida às pessoas que já faleceram, nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo, que morreram em Cristo, e nós que estamos aqui, irmão, nesta igreja, nesta noite, entre milhares de igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, serão transformados, nossos corpos serão transformados, e no soar da trombeta, assim que Deus falar, vai buscar a minha igreja, Jesus se levantará do seu trono e anunciará a sua volta. Como entender isso? Como compreender um Deus desse? É difícil de entender, de compreender como o morto vai voltar e nós que estamos vivos, nossos corpos serão transformados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que é como ladrão de noite. Irmão, o ladrão ele não anuncia que vai roubar. Ele chega, pô, acabou. Os irmãos acompanham isso na TV, mas dão um bote no celular, pô, quando a pessoa menos pensa, já tomou susto e já foi. E o arrebatamento da igreja, irmão, se dará assim, irmão, ó. E agora, como entendemos? O morto vai ressuscitar e nós que estamos vivos encontraremos com o Senhor nos ares. E isso, irmão, vai acontecer, irmão. Pode o ateu, irmão, acreditar, não acredita nisso, não tem jeito. Tem crente, irmão, que infelizmente, dizendo assim a palavra, entre aspas, não acredita mais em arrebatamento da igreja, diz que Cristo já veio, foi no seu nascimento, e quando aconteceu aquele evento, né, que quando Cristo ressuscitou, que teve um grande terremoto, né, que os mortos que estavam ali perto ressuscitaram, dizem que foi nesse dia que foi o arrebatamento da igreja. E o que a gente está fazendo então aqui hoje, irmão? Seria inútil, porque a palavra ela já teria nesse decorrer dos anos se cumprida há muito tempo. Então não deixe que ninguém te engane, irmão, com palavra nenhuma. Aleluia, Jesus, irmão, voltará para arrebatar a sua igreja. Os hinos que foram louvados aqui nesta noite, através da nossa irmã, né, e através da nossa Síbia, segue firme, segue fiel, lute, irmão, com todas as tuas forças, mano. Não deixe que ninguém tome a tua coroa, que está preparado, o Cordeiro preparou, mano, desde a fundação do mundo. Diz no livro de Apocalipse, guarde a tua coroa, irmão, para que ninguém tome. Se Jesus, irmão, está nos mandando guardar para que ninguém tome, é porque tem alguém de olho nisso aí, irmão. Tem alguém de olho nisso aí, é alguém que não voltará mais para o céu, irmão. E ele está lutando com todas as armas possíveis para tentar tirar essa tua coroa, irmão. Pode tirar o teu celular, pode tirar o teu carro, pode tirar o relógio de luxo que você tem, pode tirar, irmão, tudo que é material seu, mas a sua coroa, irmão, não pode deixar levar, de jeito nenhum. Aí a gente tem que lutar, irmão. E a nossa luta, irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, é nas potestades mesmo, é na oração, irmão, é no joelho, é na leitura, é na peleja, é nos trancos e barrancos. Os irmãos já viram futebol americano, mano? Como é que é futebol americano? Totalmente diferente de Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Aqui a guerra é dos torcedores, mano. Luta não, jogo de futebol americano, mano, sai de baixo. Tem que ter ombro, mano, né? Tem que ter corpo, tem que aguentar o tranco, mano. Não é fácil, mano, é trombado. Já vi um jogo desse, mano, alguns meses atrás. Não é fácil, não é para qualquer uma. Não tirando os méritos das mulheres, mas tem que ser macho. Se não for, mano, não vai aguentar, mano. Que quando dá um apito que joga a bola, mano, é trombada, mas é corpo a corpo mesmo, de jogar no chão e pular todo mundo em cima. Não é fácil. Futebol americano é uma coisa de doido, mano. Não é fácil, não. Vamos lá, mano. Não vou me aprofundar muito, porque o assunto é gigante. Vamos lá. Louvado seja Deus. O período interbíblico, quando falamos do período interbíblico, referimos ao espaço aproximadamente de 400 anos,
quando Deus ficou sem falar com a humanidade, pois cessaram as revelações de Deus, marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Nesse período surgem vários livros apócrifos e também vários reinos, perso, grego, egípcio, romano e a própria história dos Macabeus. Uma das maiores contribuições deste período foi a helenização, que se caracterizou com a divulgação do idioma grego, bem como ampliações das estradas no período romano, que serviram para as viagens missionárias de Paulo. A pessoa do Messias. Paulo mencionou Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, era um tempo estabelecido por Deus para a vinda de Cristo, quando as condições do mundo favoreciam a sua aparição. A chegada do Messias é o ponto forte dessa segunda fase das semanas de Daniel. Jesus é revelado como Messias, porém é rejeitado pelo seu próprio povo. Ou seja, muitas pessoas hoje rejeitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Presbítero, quando se dará esse dia? Numa dessas horas. No carnaval do ano retrasado, teve aquela confusão lá das cantoras, né, que uma teve a audácia de falar, nós estamos perto do arrebatamento da igreja. Irmão, aquilo deu uma confusão. Os irmãos repararam que no carnaval desse ano não deixaram falar, né, a cantora. Um ponto, mas, que não se deve fazer é marcar dias, né, ou assim, o ano que vai ser. Ela falou que daqui a uns 5 anos se dará o arrebatamento da igreja. Eu acredito que sim, minha fé, eu acredito que até antes, porque pelo andar da carruagem, as coisas estão caminhando para o fim, irmão. Quer ver, irmão, quando Jesus está cada vez mais próximo? Olha para o povo de Israel, olha para a nação, olha a guerra que está instalada lá, irmão, há quantos anos? Pessoas que foram sequestradas, pessoas que foram mortas pelo Hamas. E olha como é que estão as coisas hoje. Eu ia pesquisar antes de chegar aqui hoje, mas não deu tempo. Quantos mísseis foram lançados contra a nação de Israel? Foram milhares de mísseis. Alguns caíram, né? Alguns atingiram o alvo, mas foi muito pouco, porque Israel, graças a Deus, através da sabedoria divina e defesa, eles têm o dom de ferro, que é aquela defesa antiaérea que protege Israel contra bombardeios. Mas não adianta por Hamas. É uma profecia, irmão, bíblica, que a nação não será destruída mais de jeito nenhum, porque ela tem que se cumprir, irmão, quando terminar a promessa de paz, quando o anticristo se manifestar no templo novo que vai ser construído. Irmão, mas assim, para construir um templo hoje vai levar muitos anos. Leva não, irmão. Sabe quantos anos levou para construir o shopping de Campo Grande, o Parque Shopping? Tudo pré-moldado, irmão. Já chegou, foi caminhão com as colunas prontas. Só fizeram aquela escavação com bate-estaca para segurar firme e só de repente, mano, levantaram tudo lá para construir o templo. Tem gente, mano, e outra, mano, não brinque com isso. Se o anúncio de Cristo, quando Jesus vier, quando estiver mais próximo, é quando começar a construir o templo, então vou viver a minha vida à vontade, né? E quando chegar perto dessa época, eu volto para a igreja. Cuidado com isso, o pecado, ele é uma escravidão. É um emaranhado de arame farpado que você pensa que vai se divertir muito nesse mundo afora de ilusões, depois nós não temos força para voltar. Quantos dos nossos irmãos hoje, gostariam de estar na igreja e não conseguem mais? Um dos nossos exemplos foi aqui domingo passado, esse domingo. Entrou um jovem aqui que o pai dele é presbítero, foi presbítero aqui de Ponto Chique, né? Eu vi aquele menino pequenininho na casa do Senhor, juntamente com sua irmã. E hoje, mano, não tem força para se firmar na igreja. E não é culpa dos parentes. Mano. Tem casa, tem moradia, o pai mora bem dentro de um condomínio aqui perto,
só que não tem força mais para se firmar, irmão, na presença de Deus. Olha a situação, irmão, dele. Será que vamos ficar, vou viver a minha vida, quando começar a construir o templo, eu volto para a casa do Senhor? Irmão, a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, foi falada através dos profetas. Quando Jesus se manifestou, muita gente não acreditou. Quem é que vai acreditar quando começar a se manifestar o anticristo, o falso profeta? As pessoas, no lugar de verem um falso profeta, um falso Cristo, vai ver uma pessoa que vai solucionar o problema do globo terrestre. Então, no lugar de ser rejeitado, esse daí que é bom, esse que é o Cristo, né? Que vai trazer grandes vantagens financeiras para todas as nações. Em breve, os irmãos estão acompanhando aí pela a TV, que as bolsas de valores, daqui a pouco ela vai explodir, irmão. Daqui a pouco o dólar começa a cair, o euro, né? O Bitcoin foi uma moeda digital que já surgiu há alguns anos atrás e se mantém forte. Então os irmãos podem acompanhar tudo isso aí, mano. Terremoto, guerra que está se anunciando, o Bitcoin, moeda digital. Uma hora, mano, o anticristo ele vai se manifestar. Vai se manifestar. Amém? Não vou estender muito não, vou só fazer uma leitura aqui rápida aqui, irmão. Isso aqui, irmão, eu guardo tudo isso aqui em casa, pessoal. Guardo tudo isso aqui em casa. É para justamente eu continuar estudando. Isso aqui é muito bom, irmão. Isso aqui eu imprimi em casa, juntamente com revista de escola bíblica dominical que fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu guardo tudo isso aqui. Mas tinha muita revista de escola bíblica, infelizmente se perdeu em casa, né? Teve uma vez que deu um vendaval lá, subiu o telhado lá da cobertura lá, né? E eu fui segurar o telhado, mas para quê, irmão? Eu magrinho, eu fui segurar o telhado, eu subi lá no terraço, vou contar essa história rapidamente para os irmãos. Começou a dar um vento muito forte, né? E o telhado lá, ele era um pouco plano, não tinha muito caimento, era um pouco plano. E a ponta do telhado ficava bem para fora, justamente que era para proteger a janela embaixo, né? Só que, como ele ficou muito plano e deu um vento muito forte, o que aconteceu? O vento fez disso, levantou e voltou. Na primeira vez que levantou e voltou, irmão, quebrou a ponta da telha e ficou. Aí eu subi para ver, né? Eu estou vendo a madeira balançando, falei, isso vai voar. Eu segurei, irmão, que eu segurei, veio o vento, levantou, meus pés saíram do chão, mano. Aí eu soltei, irmão. Na que eu soltei, irmão, foi tudo para trás. Sumiu, irmão. Aí foi revista, se perdeu, se molhou. É fácil não, irmão. Quase, irmão, se não é Deus na minha vida, eu já era defunto há muitos anos. Por vários motivos. Antes de crente, depois de crente, não é fácil, né? Quase foi um arrebatamento mesmo. Vamos lá, mano. O relógio do juízo final. Os irmãos já viram esse relógio lá na TV, né? Construíram um relógio aí para dizer que era o fim do mundo. Eu ia trazer hoje um negócio em casa, eu esqueci, mas que é esse negócio aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui é antigo, né? Que marcava o tempo. Vamos lá, para não estender. O relógio do juízo final, também conhecido como clock, foi criado em 1947 pelo astrônomo, eu esqueci o nome, Boletim dos Cientistas Atômicos. O relógio tem o objetivo de trazer alerta sobre o risco de acontecimento catastrófico, tais como guerras nucleares, mudança climática, entre outros. A princípio, o relógio tinha o objetivo de medir as ameaças nucleares. Entretanto, em 2007, foram inseridas nos cálculos do projeto as mudanças climáticas. Em 1947, quando foi criado após a Segunda Guerra Mundial, o relógio chegou a marcar 7 minutos para a meia-noite. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, o relógio chegou a marcar 16 minutos para o horário apocalíptico. Segundo o site de notícias da UOL, 24 de janeiro de 2023,
os ponteiros do relógio do Apocalipse moveram 100 para 90 segundos para meia-noite, devido à guerra da Ucrânia, tensões nucleares e mudanças climáticas drásticas. Em 2020, o relógio marcou 100 segundos para meia-noite, e nesta posição permaneceu por 2 anos. Contudo, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia aumentou a escala nuclear. E em entrevista da CNN, 25 de 1 de 2023, o físico teórico Lawrence Krauss, um ex-membro do Conselho Patrocinadores do Bulletin, ressaltou que antes o relógio media em minutos, mas que agora está medido em segundos, e ressaltou: é claro que não é uma avaliação científica quantitativa, mas qualitativa. O que sempre foi importante é o movimento do relógio, não seu valor absoluto. Quando o relógio bater meia-noite, significa que ocorreu algum tipo de troca nuclear ou mudança climática catastrófica que acabará com a humanidade. Portanto, não queremos chegar lá e não saberemos quando chegaremos. Os cientistas chamam a atenção para a mudança de hábitos da população em seu cotidiano, trazendo a consciência e o engajamento das pessoas na observância dessa urgência comportamental. Ou seja, a mudança do ser humano está mudou. Vamos abrir a nossa Bíblia para encerrarmos Apocalipse, capítulo 22. Versículo 6 e versículo 7. Quase lá no final de tudo. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e versículo 7. Para encerrarmos. Diz assim a palavra de Deus: e disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eis que o que, irmão? Veio sem. Então, irmão, se segura aí, irmão, se segura aí, porque os dias estão se findando, e em breve nós seremos arrebatados juntamente com nossos irmãos que já partiram para a eternidade, né? E se eu partir, irmão, fica triste não, mano. Se eu partir para a eternidade antes, se alegre, eu vou aguardar vocês, eu não sei onde, no Murundu, né? Por aí fora, vou estar em algum lugar. É triste falar isso, mas o que alegra os nossos corações é que nós vamos nos reencontrar de novo em nome de Jesus. Se eu não estiver mais em Ponto Chique, vou estar em outra igreja. Se o pastor não estiver mais aqui, vai estar em outra igreja, não sei aonde. Se os irmãos forem fazer viagem missionária, né, para outro país, em breve a gente vai se ver, em nome de Jesus, amém.